Vamp, o São Paulo sai na frente, claro, não é uma grande vantagem, mas conseguiu a vitória e dá um ânimo, né, Vamp? A gente dizia isso ontem aqui no Canelada. Depois daquele baixo astral da virada do Palmeiras pelo Brasileirão, o São Paulo consegue recuperar a autoestima para tentar classificar na Copa do Brasil. Boa tarde, Pilhado, Mauro, professor Vanderlei, Bruno Prado, boa tarde a todos, né? O Rogério ontem, né, gostei da coletiva, assim, um pouco sarcasmo também, porque ele repetiu o mesmo time, que nem eu falei aqui na terça-feira, eu digo, meu irmão, tem que ir com a mesma cavalaria do jogo do Campeonato Brasileiro. Ontem fui pela Copa do Brasil, na segunda-feira não foi ruim, não. Tava ganhando até dar os acréscimos, né? Tomar 2 gols de bola parada, né? O São Paulo tinha feito um bom jogo na segunda-feira e repetiu esse bom jogo ontem, com as mesmas peças, né? E o Palmeiras ainda com o reforço voltando o Zé Rafael, a volta do Marcos Rocha. O São Paulo jogou bem, pressionou, fez o gol 1-0, uma vantagem que a certo ponto é boa, porque você joga por 2 resultados, um empate e até mesmo uma vitória. E uma derrota de 1-0 ainda te leva uma derrota por uma diferença de um gol, te leva ainda para os pênaltis, né? Então, o São Paulo é a equipe que venceu o Palmeiras 2 vezes na temporada, né? O Palmeiras não perdia faz tempo, por isso... 19 jogos. Não, e tem uma data também que o Piperno fala, 20 de novembro, se eu não me engano, do ano passado, que não perdia um jogo fora de casa. Né? Que foi contra o Fortaleza. E o mando de campo era do São Paulo. Resultado bom, né? O jogo foi bom, jogadores voltando a jogar bem, é o caso do próprio Patrick, né? Que ele mesmo fala, cada gol que eu faço eu emagreço 10 quilos. Eu vou querer essa receita porque eu jogo bola lá na União dos Operários. Cada gol que eu faço eu engordo mais 5. Porque depois eu tenho que pagar uma caixa pros caras, vem um churrasquinho. Aí o homem fez gol, ó, me abraça, você sabe como é que é. Hambúrguer, aí eu caio pra dentro e a gente só vai ficando mais robusto e mais esbéltico. Mauro César Pereira, boa tarde. A gente sempre fala que o Palmeiras hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro, é o time a ser batido na América do Sul. E o São Paulo sabe bater esse Palmeiras. Porque, como o Vamp lembrou aqui, o Palmeiras vinha de uma invencibilidade de 19 jogos. O Palmeiras só perdeu 4 jogos nessa temporada. 2 deles para o São Paulo. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e agora primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O São Paulo hoje é a grande pedra no sapato desse Palmeiras. O Rogério Ceni sabe enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira? O Rogério Ceni já enfrentava o Palmeiras do Abel Ferreira bem quando estava no Flamengo, né? Só foi perder pro Abel no confronto esse ano pelo Campeonato Paulista na fase de classificação. Agora, são muitos confrontos também, né? O São Paulo é o time que mais enfrenta o Palmeiras. Quantas chances o Flamengo, o Atlético, o Internacional, os outros times aí têm para enfrentar e derrotar o Palmeiras? Um jogo aqui, o outro não sei quando. O Palmeiras enfrentou o São Paulo na final paulista, na fase de classificação, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Então, como joga mais vezes, tem mais chance de vencer também. O próprio Corinthians não enfrenta o Palmeiras com a frequência do São Paulo, porque não fez final de campeonato com o Palmeiras, não caiu no caminho do Palmeiras na Copa do Brasil. Veja a coisa, o Corinthians contra o Santos, a gente pode falar, o Corinthians estão jogando mais vezes, porque estão se enfrentando na Copa do Brasil. Tem esse lado também. O São Paulo, ao mesmo tempo que o São Paulo venceu 2 vezes o Palmeiras, tomou 2 talancadas do Palmeiras históricas. O 4-0 e agora, segunda-feira, com 2 gols nos acréscimos. Tem esse outro lado também. A gente está recortando só agora o momento favorável ao São Paulo. No global, o Palmeiras está em vantagem. 3-2 na temporada. Ganhou. Mas é uma vantagem de um jogo. Não, de um jogo não. De uma taça. De uma taça e de uma vitória por 2-1 com 2 gols nos acréscimos, que daqui a 10 anos a gente vai lembrar dela. A de ontem, não. A gente vai esquecer. Aquela vez, gol 1-0, gol do Patrick, né? Mas com 2 gols nos acréscimos, essa nunca vai ser esquecida. Mas se o São Paulo passar, Mauro... Não, aí é o Si. Aí o Si é outra história, ainda não passou. Eu acho que no confronto dos dois, o Palmeiras ainda está em vantagem. Não só porque ganhou uma final,
e também impôs ao seu rival uma derrota, segunda-feira, muito pesada. Muito pesada. A de ontem, mais aceitável, fora de casa, depois de vencer daquela maneira, perder por 1-0. E achei também que o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol, né? Acho que cabe mais ao Palmeiras refletir o que aconteceu nesse jogo, que não conseguiu sequer finalizar na direção da meta do São Paulo. Mas no confronto, não só na matemática, 3 vitórias contra 2, os triunfos do Palmeiras são mais significativos, né? Um valeu o título, outro foi lá na fase de classificação, mas foi a primeira vitória sobre do Abel, sobre o CN, e foi fora de casa, embora não tenha sido um grande jogo do Palmeiras naquela oportunidade. E o de segunda-feira, né? Não é toda hora que você ganha de um rival, na casa do rival, com 2 gols no finalzinho ali, nos acréscimos do jogo. Esse tipo de final, de virada, ela acaba sendo marcante e lembra muito mais. Agora, o São Paulo consegue vencer. De fato, isso é um ponto positivo, mas também é o que mais enfrenta, né? Se jogarem Atlético e Palmeiras todas essas vezes, será que o Atlético não vence 2 vezes o Palmeiras? Pode ser que vença. Pode ser que vença. Até porque o jogo recente dos dois aqui em São Paulo, ninguém queria vencer, né? Os dois entraram para empatar e o jogo foi 0-0, foi bem decepcionante. Mas acho que tem esse outro aspecto também. O São Paulo tem enfrentado com uma frequência maior o Palmeiras, e aí agora venceu 2 e perdeu 3. Então é isso, né? Consegue vencer, pelo menos mais 2 confrontos. Sim. Brasileiro e o jogo de volta da Copa do Brasil. Os 2 fora de casa. Detalhe, vamos lá. Até agora foram quantos jogos? 5. 3 pelo Paulista, 1 pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. No Paulista, dos 3, 2 foram do Morumbi. Da Copa do Brasil pelo Morumbi. Do Brasileiro no Morumbi. Ou seja, são 5 jogos. Até agora, 4 foram no campo de São Paulo. Vamos imaginar 5 jogos Atlético e Palmeiras, 4 em Belo Horizonte e 1 no Allianz Parque. 4 no Mineirão. Também pode ser que o Atlético ganhe os 4. Então tem uma série de detalhes aí no meio que eu acho que... Não quero desanimar o São Paulino, não, mas não é para isso tudo. Não é para isso tudo. Tá certo. Senão fica... Não, mas tá certo. A gente... Senão hoje a gente vira TV São Paulo, aí na segunda-feira, terça, a gente tinha TV Palmeiras, amanhã TV Flamengo. É isso, é a realidade. São 5 jogos. O Palmeiras só jogou em casa uma vez. E quando jogou em casa, meteu 4-0. Quando tinha que fazer 3, fez logo 4, e foi uma humilhação. Então, acho que o Palmeiras, no ano, ainda está em vantagem sobre o São Paulo, não só pelo número de vitórias, mas pela adversidade. Jogar mais vezes fora de casa, 2 vitórias fora de casa, e pelo impacto que 2 dessas vitórias tiveram. Uma final de campeonato com goleada, que é uma ferida aberta, que na segunda-feira o São Paulo estava passando um remedinho para ver se fechava a ferida, né? Chegou na segunda-feira, o Palmeiras abriu de novo a ferida, com aqueles 2 gols no final. Então aquilo dói bastante. Ontem passaram outro remedinho, mas ainda está doendo para o São Paulino, claro, porque são 2 derrotas muito marcantes. Então eu vejo o Palmeiras ainda em vantagem desse confronto por vários aspectos. Ô Mauro, eu concordo com você. Realmente jogar em casa faz muita diferença. Só que eu acho que é um mérito para o São Paulo, porque esse Palmeiras ele joga muito bem fora de casa. Se você for ver os números do Palmeiras na temporada fora de casa... Você quer jogar com o Palmeiras 10 vezes? Quer jogar quantas em casa e quantas fora? Não. Mas eu digo do retrospecto do Palmeiras fora de casa. Sim. Porque contando com todos os clubes... Não importa, todos... mas não é melhor jogar com o Palmeiras em casa ou fora? É fora, em casa. Então. O Palmeiras em casa. Então, não. Você vai passar uma série de números aqui, que eu já sei quais são. Mas vamos imaginar o seguinte, você passa os números. Pergunta a qualquer clube da Série A, olha, o Palmeiras é forte fora de casa. Você está a fim de fazer os 2 jogos do Palmeiras lá no Allianz Parque? Ninguém vai querer. De jeito nenhum. Né? Porque o Palmeiras também pode ser forte dentro de casa, como foi com o São Paulo nos 4-0, como foi nos 4 gols em 7 minutos em cima do Atlético Goianiense. Agora, tem umas escorregadas. Tem derrota para o Ceará, por exemplo, em casa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo fraco contra o Atlético Mineiro também. Enfim, mas jogar em casa é uma vantagem, pô. Todo mundo quer jogar em casa. Claro, e porque o Palmeiras, ele é o time a ser batido, óbvio. Ele é o grande time do momento. Agora, quando você fala dos números que você falou que eu vou falar, são 19 jogos, 11 vitórias, 6 empates fora de casa e só 2 derrotas. O Palmeiras só perdeu fora de casa no ano pro São Paulo. Entendeu? Claro que eu não estou falando, o São Paulo é mais forte que o Palmeiras. 19 jogos, 2 derrotas, quantas vitórias, quantos empates? São 19 jogos do Palmeiras fora de casa na temporada. 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Então, mas aí você tem 2 pontos também, aí o outro lado da moeda. 2 pontos têm que ser considerados. Um grupo muito fácil na Libertadores, os adversários são muito frágeis, e tem Campeonato Paulista também, né? Que aí você tem times que nem tem divisão no futebol brasileiro, que é a coisa dos estaduais, que sempre turbinam certos números e aqueles parecem maiores do que são. Enfim, o Palmeiras é forte fora de casa, mas repito, é muito melhor jogar em casa contra o Palmeiras, como contra qualquer equipe, do que jogar fora de casa. E o São Paulo jogou 4 vezes em casa. 4 de 5. Bruno Prado, você comentou a partida pela Jovem Pan. O que apontar
de pontos positivos e negativos de São Paulo e Palmeiras nesse jogo de ontem? Acho que para o São Paulo foi importante, mais no lado emocional, o São Paulo tomou uma virada que foi pesada na segunda-feira e conseguiu fazer o jogo, encarou, fez a sua partida. Nem acho que o São Paulo jogou muito diferente do que foi na segunda-feira, não. Foi a mesma escalação, mas além disso, a estratégia foi parecida, né? De pressão no primeiro tempo, marcando bem à frente. O São Paulo normalmente joga bem quando consegue marcar saída de bola do adversário. Fez o gol numa bola que o Patrick roubou no campo do Palmeiras e depois no segundo tempo marcou um pouco mais atrás, até porque não consegue marcar na frente o tempo inteiro, desgasta, fisicamente o time não consegue e conseguiu controlar. O Palmeiras não finalizou nenhuma vez. O Palmeiras ofensivamente foi muito mal, independente do São Paulo, né? O Palmeiras não conseguiu criar nada. Os principais jogadores do Palmeiras estiveram mal. O Dudu jogou mal os dois jogos, tanto segunda quanto quinta. O Scarpa, que na segunda foi muito bem, ontem não foi. Mas assim, não foi um jogo tão diferente. É que os gols do Palmeiras não saíram, o São Paulo conseguiu manter o resultado. É importante para o São Paulo seguir trabalhando em paz. Uma nova derrota poderia deixar um clima mais pesado. O jogo de volta agora com o Palmeiras é só daqui a 3 semanas. E, claro, é uma vantagem importante ainda. Acho que o Palmeiras é o favorito no confronto para passar de fase. Pelo histórico recente, teve os 4-0 no Paulista e teve os 3-0 na Libertadores do ano passado também, né? Então, os jogos no Allianz Parque de mata-mata têm sido muito favoráveis para o Palmeiras contra o São Paulo. Então, acho que ainda que o Palmeiras é favorito, mas claro que o São Paulo está vivo nessa briga e vai trabalhar sossegado até esse jogo com o Palmeiras. E aí vai ter brasileiro, vai ter 2 confrontos com a Universidade Católica na Copa Sul-Americana. Então, acho que serviu para manter o São Paulo assim, mais forte mentalmente, levantar um pouco a autoestima do time, da torcida, de tudo que envolve o São Paulo, para o São Paulo ter um pouco mais de sossego para seguir o seu caminho. E daqui a 3 semanas tem um novo jogo com o Palmeiras que vai ser duríssimo lá no Allianz Parque, como tem sido, né, os jogos lá no Allianz Parque muito complicados. Agora, Vanderlei, como lembrou o Mauro, vai ter o jogo de volta. Na última vez que teve um jogo de volta, o Palmeiras venceu por 4-0. Mas foi uma atuação ridícula do São Paulo. O que o São Paulo tem que aprender com a lição dessa final do Campeonato Paulista? Porque o São Paulo fez uma excelente atuação ontem. O São Paulo poderia ter feito mais gols, na minha opinião. Pelo menos um 2-0, pelo que jogou, pelo que pressionou, principalmente no primeiro tempo. E o Palmeiras ontem não jogou nada. O Palmeiras não ameaçou o gol do São Paulo no jogo de ontem. Agora, o que o São Paulo tem que aprender de lição da final do Campeonato Paulista para não repetir o erro nessas oitavas de final da Copa do Brasil? Boa tarde a todos. Eu quero só me ater ao jogo de ontem, né? Que é uma outra competição, é mata-mata, não acabou ainda. A vitória é importante, tem sabor doce, dá uma refrescada na vida. O próximo jogo só no dia 14 de julho, né? Tem um tempão pela frente ainda e será no campo do Palmeiras. Sobre o jogo de ontem, o que eu acho? Eu acho que o São Paulo foi eficiente no seu sistema de marcação, deu uma segurada no Palmeiras. O Palmeiras, entre aspas, não conseguiu jogar e os jogadores jogaram menos do que podem apresentar. Isso ficou muito claro para mim. Isso não diminui a importância da vitória de São Paulo. Qualquer coisa que se fala que não é bem assim, pode pensar que você está jogando um balde de água fria no entusiasmo da torcida do São Paulo. Não é isso. Foi muito boa a vitória. Precisava dessa vitória. Eu imagino o discurso do Rogério Ceni antes do jogo, aquela pré-eleição, né? O Vampeta falou o tempo todo, eu também embarcava nessa, que tinha que repetir o time, porque o time não foi decepcionante. Tomou uma virada histórica que vai ficar mesmo marcada, sem dúvida. Mas o time, até aquele momento, estava segurando legal um time a ser batido, com o técnico a ser seguido, que a gente fala toda hora aqui. Então, ele deve ter falado isso. Olha, vocês é que tem que resolver. Vocês vão sair com cara de tacho mais uma vez. Aqueles discursos de treinadores que cabem nesse... E foi jogando em casa. E o time entrou mordido. Claramente entrou mordido, o time do São Paulo. E conseguiu uma vitória importante. Definitiva? Não. É muito apertada, mas chega com vantagem, quebrou a invencibilidade do Palmeiras, não é uma coisa que passa. Eu acho que o torcedor do Palmeiras não está nada contente com o que viu, com esse resultado, mas para hoje, a torcida do São Paulo está certa em curtir,
antes do jogo começar, sabia que não era o favorito, que era a zebra. Alguns até, meu Deus, enfrentar de novo o Palmeiras, vem aí outra pancada. Nós ouvimos muito isso, muito isso. E não aconteceu isso. E os Palmeiras, atenção, nos encontraremos em casa. Os palmeirenses. E é mais ou menos o que a gente acha mesmo. Vai ganhar do Palmeiras nessa situação, o São Paulo vai ter que jogar muito. E o Palmeiras vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem. Então, agora, o resultado foi ótimo para o São Paulo. Dá uma refrescada na vida. A entrevista que o Osmar daqui a pouco vai mostrar do Rogério também foi importante, porque ele também, relaxado, ele falou umas coisas importantes para valer, que a torcida do São Paulo adora ouvir. Então, torcedor do São Paulo, curta estas últimas horas, porque ganhar do Palmeiras em casa, fora de casa, é muito legal. E o Palmeiras, embora saiba que tem o jogo da volta nessa competição, deve estar com alguma coisa atravessada na garganta.